bem-vindo a todos que estão nos assistindo, nos acompanhando no curso sobre avaliação institucional, promovido pela Universidade Federal do Espírito Santo. Eu sou a professora Leila Massaroni e hoje estou ocupando o cargo de secretária de avaliação institucional da universidade. É um prazer tê-los aqui e vamos agora acompanhar uma pequena discussão do nosso módulo 6, que vai falar sobre a importância de integrar todos os processos avaliativos na UFES. Vocês já assistiram nos módulos anteriores as falas, né, sobre os diversos métodos que nós temos, que os sinais desenvolve para o processo avaliativo nas instituições de ensino superior. E hoje nós vamos conversar um pouquinho como integrar esse processo e a importância de integrar esses processos, né? Gostaríamos de inicialmente de dizer que o processo de avaliação, os processos de avaliação em qualquer planejamento são processos, etapas extremamente importantes para que nós saibamos se estamos no rumo certo, né? Se precisamos fazer alguma correção de rumo, se aquele planejamento que foi elaborado, ele realmente está sendo cumprido e se precisa de se fazer algum ajuste. Então, o processo de avaliação, ele visa construir pontes entre as várias etapas, também porque a avaliação é um processo que não pode ser estático, ele é dinâmico, ele precisa estar acontecendo em todas as fases do planejamento. Então, a avaliação ela é um excelente instrumento de construir pontes. É mais uma etapa dentro do processo para que nós possamos atingir a missão da instituição, né? E no nosso caso, uma instituição de ensino, atingir a qualidade do ensino dentro da nossa universidade, né? Mas para que a gente consiga alcançar esse objetivo, nós precisamos entender que existe uma necessidade de coerência entre o planejamento, entre a autoavaliação e entre a avaliação externa, que são as duas metodologias usadas pelos sinais para que se possa ter a avaliação de uma instituição de ensino superior. Então, a partir dessa autoavaliação e a partir dos resultados da avaliação externa, nós podemos traçar um planejamento para que aquelas fragilidades que foram apontadas, né, elas possam ser dirimidas, elas possam ser minimizadas e que as potencialidades que estão destacadas, que elas possam ser incentivadas. Relembrando, planejamento não é um processo estático. Planejamento precisa ser um processo contínuo, frequente, dinâmico, ok? E a avaliação como nós já falamos anteriormente, reforçando, ela precisa ser um planejamento como um sistema, né? Entre a avaliação, a execução e as ações. Então, o planejamento, a avaliação, ela entra em uma das fases desse ciclo da qualidade da educação superior e são os processos que nós temos que acompanhar e os resultados desse processo vão nos apoiar no planejamento, vamos nos apoiar novamente na ação, vamos fazer a revisão desse processo e ajustar aquilo que for necessário. Então, ela é um sistema, ela precisa, novamente repetindo, ela não é uma atividade esporádica, ela precisa ser um processo dinâmico e a avaliação está em todas as fases de um processo de avaliação, de planejamento. A avaliação, como sistema, ela passa por vários níveis, né? Ela tem o nível declaratório, né, que analisa os textos que fundamentam todos os projetos institucionais, né? Ela tem o nível formativo, avalia a coerência entre as normas e as instituições e a gestão praticada na instituição. Ela tem o nível de organização, né, que conta com as instâncias que promovam a qualidade desse ensino, e ela também tem um nível de resultado. Então, em todos os momentos de planejamento, nós precisamos ter algumas etapas que o contemple para que ele efetivamente seja construído
como um processo como um todo, né? Mas para que esse planejamento aconteça, que essa avaliação aconteça, ela precisa ter os olhares múltiplos de todos os segmentos da comunidade acadêmica. Então, não é possível nós fazermos um processo de avaliação apenas com o olhar de um determinado segmento. A importância de integrar, né, de ouvir todos os segmentos da instituição, ele se faz necessário e premente, porque aí nós poderemos ter um olhar, fazer um diagnóstico efetivamente correto das necessidades da instituição que vão subsidiar um planejamento. Então, dentro do processo de autoavaliação que é realizado, que é coordenado pela CPA, pela Comissão Própria de Avaliação Institucional, eles fazem todas as etapas, né, todos os segmentos são consultados sobre as condições da instituição e também seguindo princípios que estão estabelecidos nos sinais. Então, a partir do momento que se ouve a opinião, que se pesquisa a opinião da instituição sobre os vários olhares, ele é trazido, né, para um processo de avaliação e ele é trazido também para um relatório desses olhares, dessa pesquisa, e esses vários olhares eles vão nos remeter ao estabelecimento de um plano de ação que vai subsidiar a gestão nas suas melhorias ou nas suas ampliações daquilo que realmente já está bem sedimentado e bem avaliado dentro da instituição. Nesse sentido, nós incentivamos que esse processo de avaliação institucional ele seja um processo participativo, porque além de levar uma reflexão de todos os envolvidos no processo da educação, o estudante, o professor, né, a equipe técnica, administrativas, né, os nossos tais, e a sociedade civil, nós também trazemos o aprimoramento e a qualificação das atividades do curso da UFES. Então, todos esses processos, a autoavaliação, os processos do ENAD, os processos de avaliação in loco, o censo da educação superior e o cadastro da IES, eles nos fornecem dados em que nós poderemos desenvolver uma avaliação, né, com todos esses olhares, com todos esses atores participando, para que efetivamente a gente tenha um diagnóstico mais adequado possível do cenário em que nós vivemos hoje dentro da instituição. E aí, nesse processo, nós teremos também a necessidade de se amadurecer a cultura de avaliação dentro da instituição, não enxergá-la em um momento simples e num momento pontual, mas que o processo da avaliação, o processo da avaliação institucional, ele seja absorvido para todos os itens e que nós possamos trazer essa cultura, que isso se torne um processo natural, né, de olhar esses processos estabelecidos pelos sinais, que esses resultados que nós obtemos, eles venham contribuir para a qualificação desse processo. Então, nós precisamos desmistificar o processo da avaliação institucional, entendê-lo como um processo natural, execuível e isso gradativamente vai se tornando um processo culturalmente institucional, um processo que ele é absorvido por todos os nossos segmentos da universidade e ele seja encarado em último momento, né, como um processo natural, como uma etapa natural dentro do processo de planejamento institucional. Então, nós temos a questão da autoavaliação, que é realizada pela Comissão Própria de Avaliação, que vocês já ouviram, né, já acompanharam em módulos anteriores, mas resumidamente, a CPA ela estabelece através de processos
de pesquisa à comunidade nos seus vários segmentos e da sociedade civil. Ela faz várias pesquisas, enquetes, para que ela possa ouvir a todos esses segmentos. E através dessas enquetes, dessas entrevistas, ela identifica as principais fragilidades, né? E essas fragilidades, ela gera um relatório de autoavaliação que contém essas fragilidades. Esse relatório, normalmente, ele é encaminhado à gestão, que se apropria desses resultados, e a gestão, então, executa e acompanha ou acrescenta um planejamento no seu planejamento e realiza a questão das fragilidades, tenta estabelecer ações para que essas fragilidades sejam minimizadas, que elas sejam sanadas, né? E também, no outro ponto, que as potencialidades também elas sejam cada vez mais incentivadas para que aconteça. E esse relatório subsidia a gestão para que melhore os seus processos internos. Mas nós temos também o olhar da avaliação externa, né, como direcionadora dos nossos processos, porque os instrumentos que são postos pelos sinais, os instrumentos de avaliação dos cursos de graduação, tanto dos cursos presenciais como dos cursos à distância, eles têm instrumentos que possuem uma estrutura que pode nos subsidiar também nas organizações e nos planejamentos que nós temos, né, que estão desenvolvidos pelos coordenadores de colegiado de curso. E esse instrumento, ele é construído de forma tal que possa nos ajudar a desenvolver esse processo. Então, nós temos os eixos, nós temos os indicadores, nós temos os conceitos, os critérios de análise, aqueles dados que precisam estar disponibilizados para que nós saibamos em que ou no que nós seremos avaliados quando nós recebermos a comissão de avaliação externa. E daí vai gerar as nossas notas. Então, os coordenadores de curso podem se apropriar desses documentos para que possa também organizar o seu processo interno de curso. A CEAVIM, nesse processo, ela tem atuado em forma de rede. A rede no sentido de integração de todos os membros, de todos os segmentos, de toda a estrutura administrativa da universidade, que possa subsidiar esse processo de planejamento e as etapas das avaliações. Então, a CEAVIM, ela está no centro de um processo que vai canalizar, que vai divulgar para todos os processos, para todas as instâncias da universidade, esses processos de avaliação, fazendo o apoio, fazendo a sensibilização, o esclarecimento, discutindo os objetivos, acompanhando durante os processos de avaliação in loco dos cursos de graduação, para que todos nós possamos divulgar a ideia da avaliação e isso ser absorvido pela gestão, pelas instâncias administrativas, pelos coordenadores de cursos, né, pelas direções de centro, para que possamos divulgar essa cultura da avaliação, trazendo os indicadores, trazendo os instrumentos que apoiam, né, e que são direcionadores, né, desses processos de avaliação dentro da universidade. Lembrando que todos esses processos, eles são subsidiados, né, eles são discutidos pelos sinais. E aí os processos de avaliação da CEAVIM, ela analisa os processos, a legislação, ela divulga essas informações, ela esclarece essas informações, ela apoia todas as instituições, todos os coordenadores de curso nos seus processos, antes de receber a visita em loco, como durante e posteriormente também. Ela faz esse planejamento, né, porque nós analisamos também esses dados, nós divulgamos um painel da qualidade, nós divulgamos os números, ajudamos os coordenadores a entender, entender que notas são essas, que conceitos são esses, e também nós também executamos ações planejadas visando também essas melhorias.
Então, o processo de trabalho da CEAVIM também é um processo dinâmico, junto com os vários segmentos da universidade, utilizando os instrumentos que são divulgados pelos sinais para estabelecer e para alcançar o processo de uma qualificação do ensino que a universidade fornece, né? Que é um objetivo também dentro do PDI da universidade, dentro da missão da universidade, dentro da visão e dos desafios. Então, a CEAVIM também ela tem um processo dinâmico de planejamento, também dinâmico, e que nós trabalhamos com todos os atores, com todos os segmentos também que foram vistos anteriormente. E para concluir, para consolidar a avaliação institucional como um instrumento de gestão, que a gente precisa ter esse olhar também, a UFES permite, né, o conhecimento, a identificação dos problemas, das suas fragilidades, das suas potencialidades, junto à sua comunidade acadêmica, né, junto aos segmentos da comunidade acadêmica. Então, vocês podem observar que nós precisamos em trabalhar de uma forma integrada, de uma forma em rede, que sustente todos os processos que são necessários para que a Universidade Federal do Espírito Santo ele tenha um ensino, desenvolva e busque e planeje um ensino de qualidade, né? E esses dados, inicialmente, eles são refletidos de uma forma quantitativa, através das notas, né? Do ENAD, através da nota do conceitos de curso, né? Da nota institucional. Então, e depois nós avaliamos, enquanto CEAVIM também, a qualidade desse processo. Então, nós temos os dados quantitativos, que são representados através dos conceitos, mas também nós temos também um avançar para uma análise qualitativa desse processo, né? Enquanto nós trabalhamos de uma forma também dinâmica, efetiva, e trabalhamos com os vários segmentos. Então, dentro da avaliação, finalizando, a CEAVIM ela tem o objetivo de divulgar, de capilarizar essas informações dos processos avaliativos que são estabelecidos para os sinais, para que nós possamos conjuntamente, né, trazer o ensino de qualidade para os nossos estudantes, né? E com isso rebate também de uma forma aos nossos professores, aos nossos técnicos administrativos educacionais e de uma forma geral ao processo de gestão. Então, esse é a importância de se integrar os processos de avaliação para subsidiar a qualificação do ensino superior que é desenvolvido dentro da Universidade Federal do Espírito Santo, né? Estamos à disposição para qualquer dúvida. Nós estamos indo aos setores agora trabalhando essas questões. Então, nós sempre estaremos à disposição de vocês. Um abraço, né? E a CEAVIM está à disposição para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento e caminhar junto com vocês. Um grande abraço a todos. Espero que tenham aproveitado o nosso curso e que posteriormente nós possamos cada vez mais divulgar a cultura da avaliação institucional dentro da UFES. Um grande abraço a todos vocês.